Olá, queridos amigos, nossos telespectadores, como é bom estar com você aqui no programa Reconstruindo Emoções. Para o nosso autoconhecimento, fazemos um mergulho interior para adquirirmos o equilíbrio. Participe do nosso programa todos os sábados às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior. Para você participar do programa Reconstruindo Emoções, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp. Anote 21 967 57 3999. E, quem sabe no próximo programa, será a sua história que será aqui relatada. E hoje, com Novembro Azul. Estamos na prevenção do câncer de próstata. Participe desse movimento de amor. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito querida, muito especial, que é Denise Reis, terapeuta, para falarmos sobre o Novembro Azul, a prevenção do câncer de próstata. Tudo bem, Denise? Seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês de novo. É sempre um presente estar aqui, né? Obrigada. Trocando experiência, trocando informação e olhando com carinho, né, por essas cartas que chegam. Nem fale, isso é muito importante. Afinal de contas, você é quem faz o nosso programa. E hoje a história que vamos contar é o relato da Rosilene Alves. Ela diz que tem 48 anos, é casada, seu marido tem 58 anos, chama-se Wesley, e eles têm 6 filhos. Nossa Senhora, hein? 6 filhos. Pois é. Ela conta assim que o marido dela foi diagnosticado como possível câncer de próstata. E isso deixou ela muito preocupada. Porque ela diz assim: eu estou morando atualmente em Brasília. E depois ela explica o porquê. Mas ela diz que seu marido, Wesley, se recusa a fazer exame, porque o médico dele fez todos os exames possíveis, como de sangue e outros exames, e todos os seus sintomas indicam que ele está com câncer de próstata. O seu médico o encaminhou para um urologista e ele se recusa a ir ao urologista. Ele se recusa porque ele diz assim: eu sou macho e não vou a nenhum urologista. Médico nenhum põe a mão em mim. Porque ele se recusa a fazer o exame do toque. E ela diz assim: já falamos, já conversamos, já fizemos de tudo. E ele diz assim: eu sou muito macho. E médico nenhum, urologista nenhum, vai tirar prosa comigo porque fez o exame em mim. E ele diz que o medo dele, o incômodo dele e a decisão dele é tão firme que ele tem medo que o resto da família fique sabendo que ele está com câncer de próstata. Porque ele acha que, afinal de contas, o câncer de próstata não pode matar. Ele prefere fazer um tratamento de câncer do que um exame de próstata, um exame com um urologista. E aí, ela diz assim, que eles se mudaram, então, do estado que eles moravam para Brasília, a fim de que ninguém na família descobrisse, de medo que fossem fazer alguma chacota com ele. E ela diz assim, que ele tem um irmão que quando tinha
3 anos, foi abusado por um pedófilo. E mesmo esse pedófilo ter sido morto há décadas atrás, ainda assim, ele sente uma raiva imensa. E ela diz: o que é que eu posso fazer? Tem como obrigar meu marido a fazer esse exame? Então, tá aí, Denise. É um caso bem complicado, porque nós vamos falar da prevenção, né, do câncer de próstata. E a gente sabe que para essa prevenção é fundamental fazer exames. E todos os homens deveriam fazer exame de toque retal, né? No mínimo uma vez por ano, a partir dos seus 40, 45 anos. E justifica ele dizer que ele é muito macho, que, afinal de contas, fala você. Na verdade, isso é uma questão fortíssima, cultural, que a gente tem aqui no Brasil, né? E ela tem raízes muito profundas. Essa questão da chacota, ela existe mesmo. Os homens, eles realmente fazem inúmeras brincadeiras quando eles descobrem que o amigo ou o familiar foi fazer o exame. Mas a questão ultrapassa, né, o limite da chacota. Porque se você sabe que é uma doença que mata, a gente tem que enfrentar isso com maior seriedade. Então, hoje, os números sobre a quantidade de pessoas, eu posso te dizer que eu passei isso dentro da minha família. Né? Olha só. Tanto meu pai desencarnou com câncer de próstata, o irmão dele, 2 anos mais novo, desencarnou com câncer de próstata, e do lado da minha mãe materna, outro irmão dela desencarnou com câncer de próstata e o outro, mais espertinho, foi lá, saiu começou correndo. a tratar e está tratando e está vivo. Então, assim, se você for olhar, principalmente para uma faixa etária, né, que vem de uma cultura muito arraigada ainda no patriarcado, na cultura de que homem que é macho pega todas, homem que é macho, né, não admite certas coisas, homem não encosta no outro, não vem com muito aperto, não vem com abraço, não sei o quê. Então, isso é muito forte culturalmente. Vai lá para o país dos árabes, que homem se cumprimenta com beijinho, e aí? Pois é, né? Então, assim, faz parte de um olhar que hoje, graças a Deus, os mais novos já não estão tendo. Então, é um enfrentamento, é uma postura de enfrentamento que a gente precisa ter diante de uma doença que mata de verdade e traz muito maior prejuízo do que uma simples chacota. Sim, com certeza. E ela diz que Wesley diz assim: esse mundo está muito virado hoje. A saúde não tem nada a ver com o mundo virado ou desvirado. Uhum. Né? Não tem nada a ver com isso. E se for pensar mesmo, né, 6 filhos, você arriscar tendo já um pré-diagnóstico que demonstra que tem alguma coisa ali que precisa ser vista, o que vai acontecer com esses 3 filhos? Essa esposa, né, a família. Então, assim, começa a beirar uma falta de amor. Então, é o orgulho, né, o ego masculino falando muito mais alto do que o amor. Exato. Não dá para obrigar. Obrigar, para ela, é muito complicado. Talvez através de uma terapia, onde fosse sendo trabalhadas as questões, porque parece que a gente pode falar até mais tarde sobre a questão do trauma, né, com o irmão mais novo. Mas, independentemente disso, existe aí uma questão que hoje até está sendo muito discutida, que é uma questão da masculinidade. E o que é a masculinidade? O que é ser um homem, né? Nós sabemos, né, que o ser humano, quando nasce, ele nasce homem ou mulher. Ponto. Morreu o assunto. Não tem homem, mulher e nenenã, ou nenenã, ou nenenã. É homem ou mulher. A opção sexual desse ser é quando ele se transforma
ele chega na adolescência para adulto. Então, aí é opção sexual, que também não tem nada a ver com ser homem ou ser mulher, ser machista. Porque aí, no caso dele, ele está se colocando numa posição de machista. E não dizer, olha, eu sou homem. Não, eu sou machista. E o machista, né, que traz o ista no final, é justamente aquilo que ultrapassa os limites do que é ser um verdadeiro homem, né? Exato. Independente, concordo com você, com a escolha sexual dele. Exatamente. As discussões hoje em dia têm beirado várias situações, né, Iracy? Porque os homens vêm com essa cultura tão forte e é por isso que existe tanto estupro. Preconceito, um preconceito, né? E uma imposição de que o homem tem que trabalhar a sexualidade dele de forma a agredir. Uhum. Quando ele está do outro lado, ele se sente agredido. Então, o que ele está falando? Se alguém me tocar, eu vou deixar de ser homem. Será que é isso? De jeito Será nenhum. que alguém fazer um exame, né, médico vai fazer com que isso atinja a masculinidade dele? Então, o que é a masculinidade dele? Exatamente. Um homem que não tem dúvida da sua masculinidade, ele é capaz de trabalhar a sua sexualidade de forma muito mais saudável. Com e certeza. Que faz com que essa sexualidade em relação à mulher que ou compartilha ou qualquer outro que estiver junto, mulher ou não, independe disso, sinta também prazer, porque existe uma comunhão, o interesse de que os dois sintam prazer, não um lado só. E o homem, geralmente, nessa cultura arcaica, ele vê só ele, porque ele tem que estar presente como homem. Uhum. Né? Como o comando. O comando, né? O poder. E aí o outro lado fica numa posição submissa. É por isso que existe esse pensamento. Como é que eu vou ficar nessa posição submissa? Exato. E deve sentir uma vergonha perante a esposa, perante a mulher, que isso não justifica absolutamente nada. Ele continua sendo homem, ele continua sendo macho, ele continua sendo o que for. Né? Não é porque a mulher passa uma vida inteira sem ter tido uma única relação sexual, ter se mantido virgem desde o nascimento, é que ela deixa de ser feminina. Exatamente, isso não tem e se ela trabalha numa coisa Exato. mais grosseira, mais pesada, ela tem gestos menos delicados, nem por isso ela deixa de ser uma mulher. Vai muito além disso. Exatamente. Né? E então essa inversão de papéis e o desconhecimento das suas questões mais íntimas faz com que o homem, primeiramente, ele pegue só aquela primeira ideia que é compartilhada por um coletivo e não consiga se individuar no seu pensamento, de perceber, peraí, eu vou deixar de ser homem? Eu sei que eu sou homem, eu sei quem eu sou. Então não é um toque de um exame médico que vai mexer com isso. E sim, ter uma doença é que vai mexer sim com culpa, para o espírito falando, né? Claro. Porque o espírito, ele praticamente com um diagnóstico desse, é quase um suicídio. Ele não se tratar a tempo. Não se tratar, tem que se tratar, não tem como. Então ele se conscientizar, né? E vamos até dizer assim, se intelectualizar um pouquinho mais, né? Conhecer um pouco mais a fundo sobre o que não faz mal a ninguém. Pelo que a gente percebe no relato, né, da Rosilene, ela conta assim, como se ele não tivesse dado chance ao médico, provavelmente, de explicar muita coisa. Falou para ir no urologista, o urologista não. Mas a mulher também não vai no urologista. Qual é o problema? Não tem nada demais, né? Não faz sentido. Você vai a um urologista para se tratar da sua próstata, do seu rim, da sua bexiga, enfim, de várias coisas. Não significa que você vá necessariamente ter que fazer um toque retal. Isso é
algo que ele cristalizou na mente dele pelo preconceito, que já deve ter sido também, talvez, da criação, né? E pelo quadro que ele apresenta também, né, de família. Do trauma que aquilo deve ter ocasionado, e a gente não sabe até que ponto aquilo foi trabalhado com a gravidade dentro da família, de falar sobre o que aconteceu, de se conversar, da terapia, que é o caso que eu estou falando, que numa situação dessa, a família precisa passar por uma terapia, porque é uma Com coisa certeza. que mexe muito. Exato. Né? Então, uma criança, quando passa por um abuso, seja de que idade for e seja de que forma aquilo aconteceu, aquilo mexe com a família inteira. E ele, como irmão, imagina o que ele não escutou, imagina as dúvidas em relação àquilo, que surgiram na cabeça de uma criança que hoje estão se revertendo na cabeça do adulto, que não conseguiu trabalhar aquilo de forma saudável, a ponto dele transformar aquilo numa situação do qual aconteceu, foi um crime, e que aquilo não mexe exatamente com as questões nem do irmão e nem dele, se trabalhadas. Porque ele pode ter pego a situação devido à educação, o meio que vivia, e vivenciado muitas vezes conversas, enfim, posturas que foram ditas, faladas na época, até longe da criança. Claro. E ele deve ter internalizado aquilo, porque se fazem décadas, ele não deveria ser tão maduro, né? Ele poderia ainda ser um jovem. E ouvi muitas coisas, porque ela não diz a cidade, o estado que eles viviam. Mas, mesmo que seja no estado de São Paulo, tem tanto interior, tem tantas fazendas, tem tanta coisa, né? Mas ele precisa simplesmente compreender que ele precisa escolher entre a saúde e o sofrimento. Um sofrimento que ele está desenvolvendo aí. O enfrentamento. Na verdade, é escolher entre a vida e o enfrentamento. Enfrentamento, né? Porque, assim, se essa criança que foi abusada, se fosse uma menina, qual o efeito que isso ia ter nele? Então, Exato. Percebe que é como se pegasse ele e colocasse na outra posição. E que é o que a nossa sociedade hoje costuma repensar os valores, repensar as circunstâncias e batalhar para que isso não aconteça mais. Porque qualquer tipo de violência contra a criança era assim. E assim, eu posso dizer aqui de cadeira, porque eu vejo isso todos os dias, você é uma das que combate isso ferrenhamente, protegendo as crianças, né, através do trabalho, do SEJA e tal, e a gente está sempre alerta, sempre tentando trabalhar as famílias para que cada vez mais se conscientize e saia desse pensamento de que o homem pode tudo. Exatamente. Né? Há uma diferença entre homem e mulher e vai continuar havendo sempre. Não adianta falar que homem e mulher são iguais. Não, eles não são iguais. Nós não somos iguais uns aos outros. E nós, entre mulheres, como os homens entre homens, também não são iguais entre nós. Nós somos individualidades, como espírito. Então, não justifica ele simplesmente pegar uma história do irmão com 3 anos e taxar na vida dele. Né? Ele absorveu a história para si mesmo. Exato. E sabe lá com que ideias, né? E está vivenciando esse sofrimento até hoje. Porque na carta ela diz que ele sente muita raiva até hoje. E provavelmente, né, a gente compreendendo essas emoções, compreendendo esse mergulho que a doutora Anice da Silveira faz dentro do livro dela, Reconstruindo Emoções, e falando daquilo que é gerado, de traumas e conceitos, né? A gente faz um paralelo, né, em cima disso, né, do que ela está trazendo ali
e do que ele está passando. Então, precisa haver uma outra forma dele olhar na telinha da vida dele, que quando ele identifica as suas emoções, ele sente raiva do outro, do pedófilo, ele sente revolta, ele sente raiva, enfim, é algo que ficou entalado na garganta dele e ele desenvolveu um câncer aos 58 anos, onde? Na próstata. Então, provavelmente isso é algo que atormenta ele até hoje. A gente sabe que o câncer, a psicossomática, ela aponta a mágoa, né, como uma das causadoras. Não sempre, né? A própria doutora Nise fala no livro que às vezes você vai ter determinado órgão afetado por ser mais vulnerável diante das suas questões até anteriores. Mas generalizando, a gente sabe que a mágoa ela traz em si um peso muito forte, onde o câncer vai se formando e ao não se liberar dessa mágoa, não se liberar dessa raiva, vamos dizer assim, começa um quadro de agravamento, até que a pessoa possa parar e a própria doença traz como informação um pedido de que a pessoa possa pensar sobre aquilo pelo menos. Então, ao invés de ser tão rígido em cima de um pensamento único, por isso que eu digo que é importante conversar sobre, se instruir, né? Tudo bem, eu não vou fazer o toque, mas eu vou conversar com o médico. Vamos conversando, vamos ver, eu quero ver. De repente, eu desenvolver a confiança, né? Ele entender tudo como é. Eu não confio nesse médico, não me deu uma boa impressão. Tudo bem, então vamos a outro. Alguém que gere uma confiança, que tem uma sensibilidade que vai de acordo com aquilo que você necessita naquele momento. Isso para todas as especialidades, vamos dizer assim, né? Porque entre médico e paciente precisa haver uma relação de confiança. Exato. E não por isso que eu sou contra a forçar alguma coisa que pode vir a desenvolver um trauma maior se aquela pessoa, a gente não sabe o que está por trás daquilo. Porque ele já tem um histórico, né, que deve ter realmente impactado ele de alguma forma muito grande, além do trauma de ter vivenciado o conflito familiar diante o que aconteceu com o irmão. Pois as crianças, elas, como elas não têm tanto acesso à construção de um raciocínio como a gente já tem, né, uma capacidade maior, ela entende o mundo, às vezes, de uma forma toda especial dela. Por isso que tem que ter tanto cuidado quando a gente fala as coisas dentro de casa. Quando a gente coloca, até para elas mesmo, né? Se você fala que uma criança é muito difícil, que ela não estuda, que ela não vai servir para nada, ela vai acreditar naquilo. Tá aí a neurolinguística para provar. E aí você vai entendendo que aquela criança, às vezes, pegou uma palavra, pegou uma situação, digeriu de uma forma e acabou entendendo de uma outra, que não era bem aquilo nem que os adultos estavam falando, mas que para ela teve um impacto e que ficou gravado. E dependendo da força que ficou gravada, né, através das emoções que foram mal trabalhadas, é necessário sim a reconstrução naquele momento, tem alguma coisa que não funciona e dessa vez está afetando a minha vida, está afetando a minha saúde, vai afetar toda a minha família. Porque, no caso, era o núcleo familiar ali que presenciou, né, o drama do que aconteceu com a criança, adoeceu. Não era só aquela criança com 3 anos que deveria passar por um psicólogo, um tratamento, né, psicoemocional, mas os irmãos também. Quem sabe o pai e a mãe também, não sei, mas aí no caso, os irmãos, porque ele era irmão e ficou o quê? Ficou gravado até hoje. Isso daí não está trabalhado na cabeça dele, essa dor, ao mesmo tempo uma revolta,
ao mesmo tempo é um ressentimento, é uma mágoa, é algo que está ali, tanto que ele teve 6 filhos, né? Numa prova da sua macheza, quer dizer, isso está muito numa sombra ali que está, com certeza, ele precisa de trabalhar isso. Precisa com urgência. Né? Porque um preconceito desse, ou uma sombra revestida de dor, muitas vezes, pode destruir a vida da pessoa, e ela não conseguir fazer o encontro dela, né, consigo mesmo, de ver que, olha só, você está preocupado com a sua macheza, seja lá o que for, vamos colocar nas palavras dele, mas olha que você tem 6 filhos. Como ficariam esses 6 filhos, a cabecinha desses 6 filhos, não importa se eles não devem ser muito adultos, não, porque a mãe é nova, né? Então, olha a cabeça desses 6 filhos, como será essa sua atitude representada no trauma de amanhã, que o pai tinha ciência que estava com câncer e não quis fazer o exame, não quis se cuidar por um trauma, por uma dor, por um preconceito, por uma macheza. Então, meu pai preferiu se assegurar macho do que permanecer junto conosco, nós 6 filhos, sermos ignorados frente a uma macheza? E essa macheza, assim, olha só, a gente está falando e olha a dimensão que ela toma, né? A gente está falando de um simples exame. De um exame, nada mais. De um simples exame, de você ser examinado, só isso. E o imaginário do homem que tem em relação até ao próprio exame vai muito além do que o exame propriamente é. Com certeza. Né? Porque é uma coisa muito simples. Então, como essa pessoa está enxergando as coisas é justamente um pensamento que se formou lá atrás. E o que a gente precisa entender é o momento em que vivemos, o como estamos vivendo, as informações que a gente já tem e como que a gente pode trabalhar. Porque isso, Iracy, é um grande problema de várias pessoas. Não é só muito. Dele. São de muitas pessoas. Qualquer classe social, qualquer classe cultural, né, de pessoas muitas vezes extremamente cultas, tem incutido em si uma macheza que não existe, ou um excesso de querer ser feminina, e aquilo não é da pessoa também. Tem uma série de coisas, né? Olha, isso é tão forte ainda, que você ainda tem, a gente estava falando dos números, né, dos casos de próstata. Por causa das campanhas que foram feitas com muito mais força, vamos dizer do câncer de mama, né, onde a mulher era convidada a se tocar, a ela mesma fazer o autoexame, né, todo mês, e ela buscar para ver se tem alguma irregularidade, para aí sim ir fazer um exame mais aprofundado. Isso foi feito justamente porque as mulheres não se tocam. Não. Elas não se tocam por causa de uma cultura do pecado. Exatamente. Né? Então, o homem pode tocar ela, mas ela não pode. O que faz com que as mulheres não tenham um orgasmo porque elas não conhecem o próprio corpo. E o homem também se desinteressa, porque ele está centrado nele, na masculinidade dele. No prazer dele. Então, quando isso começa a ser trabalhado, quando isso começa a ser transformado, as coisas começam a fluir de outra forma. As mulheres cuidam melhor da sua saúde, entendem o seu corpo, conhecem a si mesmo e conseguem atingir os prazeres que fazem com que uma comunhão se torne muito mais bacana, né? Com certeza. A Joana também fala isso no livro Encontro com a Paz e a Saúde, de uma forma muito bonita. Exato, né? exato. O que é um casamento, né? Então, essa visão ainda muito limitada do passado relacionada ao pecado,
a postura que o homem tem que ter, que tem que se manter, ela é totalmente incoerente com os dias de hoje, onde existe maior clareza, maior, maior entendimento daquilo que realmente é. A sexualidade não é um pecado. Ela serve como uma força divina e não é só para procriação também, mas para que a comunhão entre dois seres que querem viver juntos aconteça, né? Exato. E a gente sabe que existem tantos preconceitos ainda, não só aqui no nosso país, aqui no Brasil, mas em todos os países. Só que nós precisamos levar em consideração que, como diz no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, é que, de acordo com o lugar e de acordo com a época, a cultura também muda, né? Vão se mudando as cabeças, vão se mudando de acordo com as transformações, as opções que nós temos, tanto tecnológicas, científicas, ou seja, com o autodescobrimento do homem, ele vai se transformando naturalmente, mas se transformar para tornar uma vida mais leve, e não uma vida mais densa, né? Uma vida castrada, mas uma vida em que ele se compreenda e, principalmente, ele saiba quem ele é. Ele não precisa que os outros saibam quem ele é. Uhum. Porque a opinião dos outros não importa, é um problema dele. A opinião que tem sobre mim, lamento, é um problema seu, né? Agora, o importante é que eu sei quem eu sou. Então, se A ou B falar isso ou aquilo, eu não estou nem aí, porque eu não sou nem isso nem aquilo. Eu sei o que eu sou. Né? Ele não tem dúvida. Exatamente. Né? E a gente vê isso assim em inúmeros países. Né? Você vê no mundo dos árabes, onde a gente sabe que tem um preconceito com mulher muito grande, um machismo muito grande, as religiões que usam, cobre, descobre, uma hora cobre uma coisa, uma hora descobre, usa burca, usa tanta coisa, mas os homens se beijam. Beijam de beijinho no rosto, que nem a gente se cumprimenta. Oi, meu amor, né? E eles são extremamente machistas. Uhum. Como é que explica isso? Pois eu acho que tem um sentimento, Iraci, que eu acho que a gente precisa cultivar dentro da gente, que é a gratidão à vida. Né? Entender o que é a vida e a gratidão sobre termos recebido a dádiva de estarmos aqui de novo, fazendo caminhos, desenvolvendo potencialidades e tudo que Deus nos presenteou, e que ela é quase que enterrada para debaixo do tapete diante de uma situação dessa. Diante de tanta tecnologia, de tantos exames, graças a Deus hoje a gente pode detectar, graças a Deus hoje a gente pode tratar, né? Uhum. Ainda não chegamos a uma cura idealizada por todos nós, mas ainda assim existe tratamento. Existe cura da maior parte de câncer. Exatamente. Mas desde que diagnosticada precocemente e não deixe rolar. Exato, porque aí a gente está do outro lado da gratidão, sabe? A gente está fazendo pouco caso de algo que é muito precioso e que precisa com que não só ele, mas com que toda a família e que toda a sociedade comece a valorizar mais. Né, diante de tantos crimes, tantas coisas tristes que a gente vai vendo por desvalorização da vida, ela precisa começar a ser valorizada por nós mesmos, para que ela tenha um outro patamar. Né? Com certeza. E olhar para isso com cuidado agora se faz muito necessário. É fundamental, ainda mais, né? Depois de um período desse de reclusão
vivido entre todos nós, né? Que ficamos aí 8 meses, vai indo para 9 meses, né? Fechado dentro de casa, no convívio familiar, que eu não acho isso ruim, não. Né? Nesse sentido, a gente está em casa lá trabalhando as diferenças, enfim. Para muita gente foi muito bom, porque começou a parar para olhar para si, ao invés de continuar olhando para fora, né? Querer tomar o trem de última hora, ir na janela fazendo tchauzinho, não sabe o que aconteceu, está lá rindo, ó. Né? É por aí que acontece. Então, agora olha para dentro um pouquinho, né? Então, isso tudo vem desencadear muitas doenças psicoemocionais, vem desencadear uma raiva contida, uma mágoa contida, um sacrifício contido, né? Uma indiferença ali dentro. E a gente é obrigado a se trabalhar agora. Né? Por que isso acontece, aparece justamente agora, né? No Novembro Azul? Porque ele não vai poder ir para a frente de nenhuma telinha, nem do próprio telefone dele, porque lá está falando Novembro Azul. Vai dar de cara com ele. Né? É uma campanha que nós fazemos. Nós queremos os nossos homens lindos, maravilhosos, inteiros em nossos lares. Não homens pela metade. Homens pela metade não significa que ele deixou de ser homem ou macho, ou que ele perdeu algum órgão. Homem pela metade é aquele homem que você está ali, sabe que pode perder, porque ele quer viver e tem medo, muitas vezes, e acaba se excluindo da vida. Né? Nós queremos vocês lindos, maravilhosos, saudáveis em casas, nas nossas casas, saltitante, mas não saltitante demais. Sempre, né, ouvindo nós mulheres, porque nós somos a rainha do lar, sabemos tudo, podemos tudo. Que continue seguindo as nossas diretrizes de mulher, né? A gente continua fingindo que vocês sabem tudo, que vocês comandam tudo, e a gente continua fazendo as manobras atrás. Não é assim? É isso. Ardilosas. Mulheres unidas, é isso aí. Com amor junto dos nossos queridos. Denise, em uma palavra, uma emoção para o Wesley tratar e para a Rosileide tratar, se reconstruir. Vamos trabalhar o amor à vida. Amor à vida. É isso aí. Né? Maravilha. Que a sua mensagem possa tocar o coração dele. Espero que sim. Para que ele não passe o que eu passei como filha, como sobrinha, e o que eu vi em torno disso. Cuida, Wesley. Cuida que é melhor. É isso aí. Denise, obrigada pela sua presença mais uma vez no Reconstruindo Emoções. Foi um prazer. Que foi fantástico estarmos aqui juntas. Obrigada, beijo a todos. Obrigada. E então, após todas essas informações, esse bate-papo que tivemos com a Denise Reis, vamos ver o que a doutora Nise da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: quando o corpo, cérebro e mente estão em desarmonia, fazem emergir variados processos desencadeadores de doenças. A criatura, ao passar pela pressão psicológica, sofre um distúrbio emocional, suscitando uma reação psicossomática que aciona algum órgão-alvo, causando muitos distúrbios físicos. Então, a doutora Nise da Silveira diz a você que
a emoção, quando não trabalhada, quando a pessoa passa por uma pressão emocional muito grande, aquilo tem que ser trabalhado, porque aquilo vai ficar dentro dela, em algum momento da vida, vai ser acionada e o órgão que estiver em estado de fragilidade vai somatizar aquilo. O Wesley, ele passou, óbvio, por um impacto emocional muito grande quanto ao acontecido do irmão. Quando o irmão tinha 3 anos, quando foi utilizado por um pedófilo. E isso causou nesse núcleo familiar, sem dúvida nenhuma, um adoecimento emocional, cuja situação deveria ter sido, não sei se foi, trabalhada por um psicólogo, ajudado cada um deles na família com um psicólogo, com uma terapia. Tanto a criança vítima, quanto os irmãos. E ele sofreu esse impacto. E esse impacto, é óbvio, ficou ali chamando atenção durante todas essas décadas. Em algum momento que há um distúrbio emocional, que há um transtorno impactante emocional, aquilo acaba gerando uma fragilidade nos órgãos, a nossa imunidade baixa, que foi o que aconteceu provavelmente através dessa pandemia, que todo mundo ficou fechado nos seus núcleos familiares. E foi provavelmente o momento em que foi acionada essa possível doença que está com Wesley, o câncer de próstata. Portanto, não tenha receio, não tenha medo. O importante é você se autoconhecer. Você sabe quem você é. Você sabe o que você pensa e o que você sente. E não deve nada a ninguém. Não tem que dar explicações a ninguém. Não tem que dar satisfações a você. Ou melhor, a ninguém. E você não tem que se importar o que pensam, o que acham de você. Porque o que pensam, o que acham de você, a opinião do outro é problema dele. Não se interessa em ouvir. Mas o que se diz respeito a você, que é a sua saúde, a sua integridade física e emocional e a sua integridade familiar, nesse núcleo de amor com a sua esposa e os seus 6 filhos, dizem sim a respeito a você. Dizem a respeito da valorização da vida. Dizem a respeito de você realmente querer viver e estar feliz com a sua família, saudavelmente. Então, cuide-se. A prevenção é o que nos livra e poupa de sofrimentos desnecessários. Então, se você quiser participar do nosso programa, não esqueça, envie-nos uma mensagem pelo WhatsApp. Anote aí, o número é 21 967 573999. E quem sabe no próximo programa Reconstruindo Emoções, a sua história estará sendo reconstruída aqui na TV Mundo Maior. Beijinho muito carinhoso e vamos prevenir o câncer de próstata.